Ticaracast. Ei, põe. Ticaracatica-ticatá. 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 Ticaracati, ticaracatá. Ticaracatica-ticatá. Hello! Hello! Como vocês estão? Tudo certo? Bom, bebidos? Como é que é seu nome, bebido? Já começa. Hoje vai ter QR Code na tela, Boleta? Hoje tem QR Code na tela e tem insider no corpo, irmão. Insider no corpo. Isso aqui, ó. Tech T-shirt, meu amigo. Coisa mais leve agora, que Na delícia. boa, já aproveita de verdade. Ouve. Vai. Ouve nós. Ouve. Ouve nós. Ouça. Daqui a pouco nós vamos falar mais, mas já aproveita o QR Code na tua tela. Tem o cupom TICA12, você já vai usar esse cupom para ter 12% off e garantir a sua tech t-shirt, sua cueca, sua bermuda, seu boné, Irmão, sua meia. A t-shirt é um absurdo. É absurdo. Isso Bom, aqui, Daqui a pouco a gente vai contar mais pra vocês. na boa. Bom, rapaziada, a Vai gente comprar. já pede e implora, Insider. se rasteja, Bola. É, se humilha. Se humilha. Se humilha. Por um like. Por uma inscrição. Pra se inscrever no canal. Inscreva-se no Gente, é canal. um tapinha assim, ó. É só Curta, isso. compartilhe, ajuda nós. Porque se você, por maldade, às vezes, sabe? Você fala assim, poxa, eu não gosto desse carioca. Ele Não gosto inventou a desse roda. Ele inventou o Eu não podcast. gosto desse gordo forgado. Esse Bola, ele ri abundantemente. É muito chato. E eu vou dar um dislike com louvor. É, Tá, dei. pode dar. Pode dar, né, Não Bola? tem problema nenhum, você pode dar. Mas não vai andar de busão. Nem ferrando, né, Bola? Nem ferrando. Melhor não. Melhor você não andar de busão Hã? à noite, Hum. né? Ah, vou viajar, vou pra tal lugar, né? Compra passagem pra galera, vai você, os amigos, fazer aquela excursão. Hein? Aquela turma. E aqueles busão clandesta, né? Sei. Você não vai nos busão. Com as cortinas vinho. Não, isso. As cortinas vinho, tá ligado? Aqueles clandestinão, com o pneu já meio careca, cortina vinho, Hã? e põe a turma dentro e vambora pra excursão. E passar Vai o dia no de- clube Ah, rural, country vai- club. Vai passear. E naquele busão lotado de amigos, você, família. Fumaça preta. Puta, aquela fumaceira à noite, o motorista vendendo aquela puta já, aquela pescadita, sabe? Uhum. E você tá lá meio dormindo no banco. A hora que você se liga é aquele barranco de 300 metros. Tiozinho já deu aquela pestanejada, apagou, É. busão já rola a ribanceira abaixo. É. E vai cuspindo a turma pela janela, que ele vai rodando. E vai quebrando no Não, meio. e vai amigo, parente, vai tudo rodopiando e quebrando no meio. Aí, pra achar, pro bombeiro achar uns 3 dias, porque caiu no meio do mato e ninguém vê. Entendeu? Então o busão já tá tudo parecendo uma lata de sardinha, a turma esmigalhada no meio das ferragens, e você não vai achar mais ninguém. Então não dê o dislike. Só mosca. A É. mosca acha, né, Bola? Ah, não, a mosca vai comer, botar ovo, nasce larva no cadáver. É uma desgraça. Desgraça master. A mosca acha, caga em você, urubu. você tá- Urubu também arranca o olho. Então não dê um dislike, tá? É melhor não, né? Não, por favor. Melhor não. Obrigada. Melhor não. É uma Obrigada. Uma recomendação apenas, É, né? só um... Uma leve, um toque. Um toque. É isso aí. Boa. Bom, lembrando que temos o canal de corte também. Oficial nosso do Ticaracatecast. Tá com preguiça, meu irmão? Vai na descrição de tal título, tá lá mais. Vai lá, canal de cortes, clica. Boa. Também tem um link da Insider em cima. Também. Você já aproveita as ofertas cuequinhas. T-shirts. Já trata sua biguela como daquele jeito Ah, especial. delícia, viu? Eu estou com a cuequinha da aqui Insider deu hoje. também. Já não tiro mais. já tô que um mês com maravilha, ela. é. Ah, mesmo. E também, Bola, hoje não temos o Superchat. Hoje não, programa inédito, mas não ao vivo. Exatamente. Mas inédito e programa bom. Maravilha. Programa aula consulta. Hoje é aquele programa, É. Bola, poderemos dizer assim, um assunto que está perturbando a humanidade. O mundo, verdade. Ainda mais pós uma pandemia, É. que a rapaziada ficou trancada, Em casa, presa. com medo, com incertezas de vai Não, voltar e ao muita normal ou não, gente vou morrer perdeu- ou não. Muita gente perdeu amigo, familiar. Sim, claro, mas eu tô dizendo, os que ficaram, É. eu quero saber quais são essas sequelas. É. Nós vamos falar hoje de Esse saúde, sabe tudo, né? saúde mental,
com um mestre, Verdadeiro. o topzera das galáxias, Topzera. estrela do Pânico na TV. Qualquer assunto do Pânico, lá estava ele, Explicando direitinho, Mostrando- mostrando. o lado inconsciente da nossa Tem consciência. toda a razão, Carica. Falei bonito nessa introdução, meu querido Jacó Pinheiro, doutor Jacó Pinheiro aqui. Falei bonito, professor? Falou. Entender o inconsciente que mora na nossa mente. Esse é o problema do ser humano? Eu diria para você o seguinte: ainda hoje, vindo para cá, Uhum. eu estava conversando com uma pessoa e tentei comunicar alguma coisa simples, Tá. muito simples, Fácil. fácil, do tipo, só dando assim uma noção. Eu vou fazer o programa lá com aquele pessoal. A pessoa virou e entendeu. Você vai sair para projetar um programa? E já deu um leve toque de malícia Ah, a essa ideia de programa. entendi. Ai, que coisa. A comunicação humana é quase esotérica, é um mistério. Aham. Dificilmente você consegue comunicar para o outro exatamente aquilo que você está pensando e sentindo. Você emite uma informação, Certo. o outro decodifica segundo a experiência humana dele, a biografia dele, A Perfeito. os linguística. traumas dele, os limites dele, Perfeito. principalmente os limites, que às vezes até são maiores do que os seus, mas isto, ao invés de facilitar, por incrível que pareça, complica, Entendi. porque é over. O sujeito pensa a mais do que você foi capaz, De na fazer. estreiteza sua, de comunicar. Aham. O sujeito entendeu a mais. Está errado Cara, também. é Não verdade. pode entender a menos nem a mais. Nem a mais, é. Quer dizer, O lógico apenas. o lógico. Mas não é porque o brasileiro ele gosta. Hoje é aula, hein? Hoje nós vamos aprender. Não é porque o brasileiro ele é uma pessoa mais invasiva nesse approach. O brasileiro ele é um meio íntimo do desconhecido. É um estilo da nossa cultura ou há um equívoco da minha parte? Eu gostei muito desse íntimo do desconhecido. Eu diria que o brasileiro, em geral, me parece que é, mas particularmente de onde eu venho, das terras de onde eu venho. Eu nasci em Minas, em Juiz de Fora. Você não imagina a esquiva, a evasiva é a comunicação do mineiro. É Ele mesmo? fala sem dizer, diz sem falar. Caraca. Eu me lembro, tem um fato que eu acho incrível contar para vocês. Em 64, no ano de 64, quando Aham. aconteceu tudo o que aconteceu, um jornalista ligou para o governador de Minas, Magalhães Pinto. Uhum. Acontece que o Magalhães Pinto, governador de Minas Gerais, não sabia quem é que ia ganhar o conflito. Se seria a esquerda ou a direita. Tá. O jornalista virou e disse: governador, afinal de contas, com quem é que o senhor está? O governador fez uma pausa e disse: Minas está onde sempre esteve. Perfeito. Não mudou de lugar. Não mudou de lugar. Não mudou. Em linhas gerais, é o que você falou. Exatamente. Quer dizer, nós somos mestres nessa arte da evasiva, o brasileiro. Só que eu diria para você, meu caro, que eu não sei se isto é inteiramente condenável. É isso que eu ia perguntar. É uma coisa boa, uma coisa ruim? Então, Depende da forma como é usado. Exatamente. É. Uma arma pode ser boa, pode ser ruim. É. Uma faca pode ser boa, pode ser ruim. Depende da maneira como você usa a faca. É exatamente isso. Eu conheço alguns povos, não muitos, né? Mas que, em nome da autenticidade, Uhum. são hostis e agressivos. Certo. O sujeito é profundamente desagradável. Eu tive uma experiência uma vez. Eu sou monoglota, ou seja, eu só sei falar português. Não fala Não, pra mim. nem inglês, nem francês, nem nada. Tá.
Mas eu dou aula em universidades do mundo Do inteiro, mundo inteiro, praticamente, né? Stanford, Princeton, Cara, tá fraco. Londres, Tá devagarzão. e assim É. para diante. Aproveite, hein? Mas Curso sempre, grátis. mas sempre em língua portuguesa, Nativa. com tradução. Simultânea. Perfeito. Bom, fui convidado por um sujeito, aliás, eu vou dizer, só não vou dizer o nome do camarada, mas fui convidado por um sujeito que era cônsul de um país de língua inglesa Uhum. para almoçar. Uhum. Tá. Naquela época, eu era vice-presidente para a América do Sul de uma das maiores instituições acadêmicas da Inglaterra. Eu fui para o almoço, quando eu chego, o sujeito em inglês me cumprimenta. Eu respondo em português, E tava só porque ele. eu sou monoglota, só ele, era um almoço eu Tá, e ele. tá. Eu respondo em português. Ele olha para mim e diz, o senhor não Não fala fala? inglês? Eu disse, não, eu falo português. Ele vira, com a maior indelicadeza que vocês possam imaginar, e diz, então nosso almoço está prejudicado. Eita porra. Se você perceber, se você registrar isso como uma forma, digamos, de honestidade, de autenticidade, ele não está errado. Porque o almoço ia ser mesmo né? Ia ser ruim. Mas se ele, assim, o que eu vejo também, se ele tá no nosso país, o senhor também não tá errado. Exatamente. Ele tá no Brasil. Eu presumo que o sujeito ou viesse com alguém Perfeito. que falasse... Era um cônsul? Perfeito. Não era o cônsul. Mas já que você falou em cônsul, se quiser eu conto outra história aí. Mas essa é cabeluda. Não, entendeu? Quer? Porque se ele Fica tá à no vontade. Brasil, Histórias boas é que a gente se quer. Ele, se ele tá no Brasil, ele tem que, pelo menos um pouco, o senhor falou, vir com alguém que entendesse. É. Né? Mas Ele aí tá no Brasil. Aí a história vai fugir um pouquinho, talvez, do jogo do programa, não sei. Mas, Não, não tem, mas pode tem a ir. ver, tem a ver. Aham. Pode ser? Lógico, Só que lógico. manda. Alguns anos atrás, eu fiquei sabendo que tinha uma cidade na Alemanha chamada Oberammergau. Nessa cidade, de 2 em 2 anos, se realiza uma Paixão de Cristo. Certo. Acontece que, alternativamente, num ano é feito uma encenação da Paixão de Cristo, Uhum. na qual o povo, os seres humanos, são acusados da crucificação de Jesus. Tá. No outro Biênio. biênio, os judeus são acusados. Eu fiquei Tá. sabendo disso, estava lendo o jornal, fiquei sabendo que naquele ano ia ser dos judeus. Tá. Eu sou advogado, além de psicólogo, naquela época estava começando na advocacia, Aham. estava com sangue nos olhos. Tava, nervoso. Nervoso. Sabia que a família do meu pai tinha sido toda assassinada na Europa. Eles vieram antes da guerra. Tá. Bom, eu tinha acabado de servir o Exército, eu fui comandante da 1ª Companhia de Fuzileiros do 4º Regimento de Infantaria na época, né? Que beleza. Então estava com sangue nos olhos. Eu Uhum. peguei, sentei na máquina de escrever Olivetti, Olivete. e fiz uma petição dirigida ao prefeito de Oberammergau. Olha só o atrevimento do cara. Atrevimento. Dizendo que achava absurdo que eles tivessem coragem, depois da canalice sem precedentes que tinham Aham. cometido, Perfeito. não é? Representantes do inferno na Terra. Era muita coragem ter a ousadia de fazer essa encenação acusando os judeus, sabendo, e eu estudei colégio evangélico em Juiz de Fora, no Granbury, 12 anos de evangelho todo dia, sabendo que a pena capital dos judeus é o apedrejamento, a lapidação. A crucificação é a pena romana. Sim, perfeito. Eu, como advogado, estudioso, virei e disse, é um erro histórico, independente de qualquer coisa. Uhum. Acontece, aliás, eu dei uma entrevista sobre isso há um tempo atrás para a Sônia Blota, teve uma repercussão imensa na Europa. Foi quando morreu o Papa Bento,
Papa Bento Por XVI. quê? Ratzenberger, lá, ó. Por quê? Ratzinger. Roland Ratzinger. Por quê? Ratzenberger é o Ah, piloto. não, é. Por É quê? Ratzinger. Por que teve repercussão? Porque o Ratzinger, naquela época, era o arcebispo da cidade de Munir, que era perto de Oberammergau. E ele apoiou a minha petição, cara. O Ratzinger. O Ratzinger, Caralho, para minha perplexidade, ele apoiou. que Ok, demais. aham. demais da conta. Porra. Teve repercussão em 60 países do mundo. Bom, a coisa vai longe. Já que entramos aí, vai longe. Vambora. Vamos embora. Aí eu sou convidado pelo cônsul da Alemanha em São Paulo. E essa historinha agora, essa parte da história é a primeira vez que eu conto. Opa, aí sim. A vambora, gente gosta vambora. disso. Isso. Eu lembro até do nome do sujeito, era von Knopf, uma coisa assim. Uhum. O sujeito me convida, eu fui até o consulado, ele muito friamente, germanicamente, vira para mim e diz: eu queria dizer para o senhor que a sua petição foi indeferida porque o senhor não tem registro como advogado na Alemanha. Eu virei e disse: mas isso é bem de vocês, né? Bem a carinha de vocês, Bem né? a carinha de vocês, né? Quer dizer que vocês vão pegar um detalhe processual para recusar um conteúdo humanístico dessa natureza. É dessa forma que vocês cometeram as crueldades que cometeram. Ele virou e disse: eu não admito que o senhor fale assim comigo, porque o senhor não sei se o senhor sabe que o senhor está em território alemão, porque o consulado, do seu ponto de vista legal, é território Sim, alemão. é. Eu virei e falei para ele: mas eu não sei se o senhor sabe que esse território está em cima de território brasileiro. Então o senhor vai ouvir tudo o que o senhor não quer ouvir. Dizer, E aí disse Boa. tudo. boa. Mas o que eu quero dizer para vocês é que no final a petição foi aceita. E Foi aceita? Foi Que aceita bom, que legal, cara. inclusive por atuação do Dom Paulo Evaristo Argos, o saudoso Dom Paulo Evaristo, Arcebispo aqui. arcebispo aqui de São Paulo, que apoiou também a petição. Mas isso aí é um detalhe, né? Não, Não, mas não é um pô, detalhe. é uma é um história- episódio. É um Que episódio. coisa, mas que história Vou- legal, meu. Professor, vamos chamar de professor? Por favor, fique à vontade. Professor, como eu estava falando no começo, né, Boleta? Uhum. A humanidade está doente. Pós a pandemia, E parece cada vez mais. acelerou é. o processo. E aí, doutor? Para onde vamos? O que está acontecendo? Isso vai piorar? Isso vai melhorar? Qual é, Isso tem no cura. no seu ponto de vista, o que está acontecendo? É inteligência artificial? Já bugando o homem? É a rede social, é porque o muito computador tempo. já está no comando de muitas coisas, né? Como é que o senhor vê isso aí? Você prefere uma resposta educada, delicada, dentro dos conformes, ou prefere do jeito que vocês sempre foram, outsider, tentando uma linguagem de mais franqueza, mais... Eu prefiro mais franqueza, Eu- professor. Então vamos embora, outsider, nós estamos Mais Então, eu- franqueza. Em português quer dizer? Solta os cachorros. Solta os Regaça. Na Põe pra linguagem chula brasileira. Bota pra fuder. Bota pra fuder, professor. Bom, fuder é bom. Adoro. Do caralho. Muito bom, é do caralho. Mas é assim, é assim. Sendo honesto, sendo franco, mesmo porque na minha idade, a única coisa... O senhor tá com que- quanto, professor? Se não foi 90 delicado. anos. Não 90. Não tá, não. Tá 90 bem pra anos. cacete. 90 Pô, anos. que beleza. Maravilha, Pô, maravilha. Parabéns. Obrigado. Eu diria para você o seguinte: nessa altura, o que me dá prazer, única e exclusivamente, é dizer o que eu penso e sinto. Que bom. Mesmo que seja antipático, enfim. Não agrade, Autenticidade. não agrade todo incorreto. mundo. Isso. A espécie não deu certo. Não deu certo? Não deu certo. O problema não é de agora. Eu tive um debate com o Márcio Tomás Bastos
Sei. saudoso Jurista. ministro Uhum. da Justiça, um grande amigo, tivemos um debate e ele dizia que grande parte do crime, era a tese do meu queridíssimo amigo, né? Se devia à miséria e coisa e tal. Eu virei e disse, mas, ô Márcio, isso aí, se eu não me engano, foi ou na Record, na Bandeirantes, esse debate. Mas está aí no YouTube o Uhum. debate. Eu disse para ele, Márcio, Caim e Abel viviam ali junto ao paraíso. Não tinha perfeito. favela, não tinha miséria, Não tinha. tinha tudo que você podia imaginar, e o irmão, num fratricídio, matou o irmão. Verdade. A espécie é doente. Nós temos que partir desse pressuposto, porque se nós partirmos da ideia de que nós, ou seja, eu, você, os psicanalistas, os psiquiatras, somos todos normais, e de vez em quando tem um sujeito de 13 anos de idade que mata a Que vai na professora, escola, então isso. é um caso. Não é verdade. Não. O ser humano é uma espécie precária da natureza. Nós somos a única espécie que mata, mutila, tortura sem razão À objetiva, à toa. E com consciência. E com consciência e com prazer. E com prazer, exatamente. Vide Tem toda a razão. guerra Rússia-Ucrânia. Eu ouço todos os dias, entre aspas, especialistas tentando explicar essa guerra. Não, porque a Rússia tinha interesse por causa da OTAN. Não é verdade. Não é verdade. Eu escrevi um trabalho, foi publicado agora em francês, sobre a teoria da desrazão. Uhum. Nós somos pautados pela desrazão. Olha a sua biografia, cara. Olha a biografia de quem está nos assistindo. Olha para trás. Veja, faça uma autocrítica. Quantas vezes na vida você atuou contra si mesmo? Pura e simplesmente por uma compulsão mórbida e patológica. Não tinha razão. Isso é Você sensacional. sabia É. que estava fazendo besteira. Sabia. Tinha Sabia mesmo. tinha duas mulheres na sua frente. Uma mulher extraordinária, gostava de você, você gostou dela. E, de repente, você declina, inclina e procura outra que não presta. O que é isso? É encosto? Eu sou bom É nisso. encosto? É encosto. É encosto, professor. Encosto, rapaz. E você ainda diz que é bom nisso. É, exatamente. E nós é. Puta que pariu. E nós é. E nós Quantas vezes na encruzilhada da vida, eu com todo carinho escolhi exatamente o que não ia dar certo. Mas não seria um desafio, uma coisa humana, de tipo assim, eu sou capaz de alterar esta história, eu tenho esse poder. O desafio dá o tesão. Mas você não Né? tem. Não, mas às vezes o que está Tá conquistado, muito enganado, você o que acha está que tem. conquistado, beleza. O que me seduz é o que não está conquistado. A gente achar que a gente pode fazer. Então, é um isso que ele tá falando, mas você vai pro lado errado. Não, às vezes, mas por um desafio, entende? Assim, Sim, mas você toma na toba. pelo ego, eu não sei, pelo ego, seria o ego, professor? Rapaz, aí é que tá. Nós podemos ficar aqui o dia inteiro discutindo qual é a causa O ovo, a galinha, que né? nos leva a Podemos essa mesmo, professor. tragédia da compulsão. Nós podemos ficar o dia inteiro aqui discutindo por que o sujeito sai à noite, no sábado, para se divertir, Uhum. para se distrair, e bebe que nem um condenado, sabendo que a noite vai terminar. Ele vomitando, Acordando mal no caído domingo. no chão. caindo no chão, fazendo besteira, batendo o carro, Exatamente. quebrando o casamento dele, e daí para frente, ele sabe disso. E vai todo sábado e faz. E vai todo E sábado. faz. E por que faz? E faz. Uma das teorias de psicologia, ela é elaborada em cima de uma construção doutrinária que fala em constructo e destructo. São expressões bonitas, né? Que Bonito. dizem, são bonitas, são estéticas,
que o ser humano tem uma tendência à biofilia, o amor à vida, Uhum. e a necrofilia, o instinto de vida e o instinto de morte. Enfim, nós podemos usar 1 milhão de expressões, Certo. mas o fato é que nós temos um país com dimensões continentais, Gigantesco. gigantesco, que alimenta uma parte enorme da população do planeta. O nosso agronegócio O senhor alimenta tem grande toda a parte. razão. Tem Em toda a razão. compensação, nas nossas ruas tem criança morrendo de fome. Uma vez eu fiz uma viagem, eu fui visitar o Jorge Amado em Salvador. Eu Caraca. fui de carro. Eu parei em Vitória da Conquista. Um sujeito que era fazendeiro lá em Vitória da Conquista me convidou para ficar na casa dele. Eu peguei, fui lá na casa dele, coisa e tal, e tinha uma fazenda de cacau. Uhum. Ficamos lá, jantamos, coisa e tal. No dia seguinte, eu ia seguir para Salvador para encontrar Jorge Amado. Uhum. Quando a gente estava pegando uma rua, eu vi criança passando fome ali, uma miséria desgraçada. Eu virei para ele e disse assim, me diga uma coisa, vocês têm tanto cacau aqui? É muito cacau. Não daria para reservar uma parte, já que o cacau é um alimento quase perfeito. Simplesmente dá para essas crianças? Ele virou e falou, isso seria um mau exemplo. Um mau exemplo do quê? Aí você pode dizer, a oligarquia brasileira é burra. Ela é, eu não tenho dúvida que ela é burra. Mas não é só a oligarquia brasileira. É a maldade? É o lado cruel? É o que ele falou, é? que a raça que não deu certo, né, professor? É Nós exatamente. não demos. Se for pensar nesse caso, você tem 100% de razão. Não é verdade? Porra! Zelensky. Quando começou esse conflito, eu dei uma entrevista, inclusive, para a televisão, e eu fiquei empolgado com o Zelensky. Eu falei, mas esse sujeito é um herói, é um sujeito de saúde. Depois, vendo aquela terra destruída, do jeito que está sendo destruída, eu comecei a pensar, Jacó, você é um tonto mesmo, trouxa. Você foi romântico. Fui romântico, pronto. Você foi romântico. Você acaba de me insultar com o pior dos... Rapaz, eu estou morrendo de vergonha, viu? Romântico. Como é que você descobriu isso de mim, rapaz? O senhor foi romântico. Você é psicólogo. Eu não sou Esse é o romântico. maior defeito que eu tenho. Romântico. É meu romantismo. Romântico. Visionário. Mas o romântico é bom, doutor. Vê beleza Mas naquilo não que é, não é cruel. defeito. é. O senhor vê não, hein? belezas. Não sei não, hein, rapaz. Me enganou. Aí não Me pode. enganou. Não pode te dar a informação errada. Mas o romantismo, de certa forma, é importante para ver o belo. É, Eu vejo o melhor do pior. Tá ruim, então o que tem de bom? É uma visão. não sei. Não sabe? Não sei porque eu me lembro daquele provérbio francês. Je perdi ma vie par délicatesse. Eu perdi minha vida por delicadeza. Eu acho que a gente que é romântico, que é visionário, que é idealista, tem que tomar muito cuidado. Uhum. Aí eu pensei um pouquinho mais, que de vez em quando eu penso. Não é muito frequente, mas às vezes eu penso. Eu imagino, professor. É. Aí, de repente, eu pensei, pera um pouquinho, o Biden foi eleito dizendo que era um programa pacifista contra o Trump, não é? Perfeito. Nunca se gastou tanto dinheiro com indústria de armamento Como quanto tá se com o gastando. governo do Biden. São dezenas de bilhões de dólares, suficiente para todos os cidadãos brasileiros comer caviar no almoço, na janta e no café da manhã. Quando terminou a Segunda Guerra Mundial, foi eleito presidente dos Estados Unidos o general que ganhou a guerra, Eisenhower. Eisenhower, é. Quando ele terminou o mandato, perguntaram para ele, presidente, general Eisenhower, o que é que o senhor acha do seu mandato? Ele falou, eu não mandei nada. Quem manda nos Estados Unidos é o dispositivo bélico da indústria de armamento. Isso foi dito pelo general Eisenhower. Porra. A guerra da Ucrânia com a Rússia só interessa para vender armas. Como a Guerra Civil Espanhola foi a mesma coisa, e daí para frente. Acho que a grande maioria das guerras, assim,
mais modernas, né? Tanatofilia, o impulso do ser humano para a destruição e para a morte. Então, grande parte do esforço que cada um de nós tem que fazer na vida pessoal, você estava falando da pandemia. Muitas vezes eu fiz palestras, inclusive para universidades fora do Brasil, dizendo o seguinte, que o pós-pandemia iria trazer a maior convulsão, na minha opinião, psicológica da civilização. E nós estamos vivendo isso. Caraca. Suicídios, uso de álcool e droga. Você vê, diariamente surge uma nova droga no mercado norte-americano que é fértil nisso, né? Não, e disse que a coisa tá feia. Você teve lá, disse que a coisa tá feia nos Estados Unidos, né? Eu atendo muitos pacientes por telefone, que tem essa vantagem hoje, né? Celular. Mais uma facilidade. Né? Então, principalmente brasileiros que moram fora do Brasil, Faz online. Os pacientes fazem online. Que legal, não sabia. Há muita gente, né? Hoje, quase que metade dos meus pacientes eu atendo online. Tá. Eu conto para vocês não imaginam jovem de 15 anos, 14 anos, usando todas as drogas que você possa imaginar nos Estados Unidos. Quer dizer, talvez o país mais rico do mundo, o sujeito tem de tudo, mas ele se aliena. Porque, no fundo, para que serve a droga? Para completar algo que não falta. Para esquecer das coisas. Não, a droga, ela complementa, acredito que ela complementa aquilo que a gente encontra nela um vazio. Não é isso aí? Exatamente. Eu, como um ex-dependente, estou confuso em nicotina, né? Eu fiquei 8 anos sem fumar. É impressionante o efeito que ela tem de me completar daquilo que eu não encontro em nenhuma outra coisa. Bom, e isso me satisfaz e me acalma. Você acabou de levantar uma questão que é crucial dentro do que a gente está conversando. É a incompletude do ser humano. Nós temos a pretensão onipotente de sermos perfeitos, completos. Nós não somos. Uhum. Nós não conseguimos controlar o nosso destino. Já não tem jeito. Se você imaginar e perceber, pensar de onde é que você nasceu e ver sua trajetória, seu percurso de vida. No meu caso, quando eu tinha 5 anos de idade, o médico chamou a minha mãe e disse: Dona Fanny, a senhora tem que se conformar. Esse menino não vai vingar. É mesmo? Esse menino é muito fraco. O senhor era mirradinho? Mirradinho, fraquinho, estava sempre em hospital. Eu ouvi isso dezenas de vezes na minha vida. A última vez faz uns 40 anos atrás, 30 anos. E todo mundo que falou isso não está mais aqui. Morreu, Todo morreu, tudo morreu. Boa, professor, boa. A última vez... Tudo deram dislike. Professor Jacó fudeu. No último casamento meu, eu tinha mais ou menos uns 55, sei lá, anos. Aí tive 3 filhos em seguida. Aí um cidadão da família chegou e disse assim: mas o Jacó, me diga uma coisa. Eu tinha 55 anos. Uhum. Você não fica preocupado porque com a tua idade, você sabe como é, você não vai poder acompanhar seu filho. O senhor está muito velho para isso. Muito velho, 55 anos, não vai dar para... Como é que vai ser? Uhum. Eu olhei para o cara e disse: cara, existe um provérbio árabe que diz: o destino se ri dos planos dos homens. Bonito. Quem decide a nossa vida é Deus, não é tu, cara. O cara está morto. E isso, quando eu digo, é óbvio que não tem nenhum sentimento de vingança. É só uma constatação por fato. É que pareceu cruel. Foi um pouco disso, foi um pouquinho cruel. Você acha que eu fui? Foi um pouco cruel. Achei que o senhor foi... Você acha? Eu senti isso no senhor. Eu sou tão anjinho. Não estou discutindo, mas eu acho que você... E ele morreu.
Você achou, O senhor, Aliás, o senhor riu dele no céu, posso fazer ou uma no conf- inferno, não Posso sei. fazer uma confissão? Por Uhum. favor. Como não tem ninguém nos ouvindo, eu vou fazer uma confissão. Ninguém, verdade. Ninguém, né? O senhor tem Quase razão. ninguém está nos Então eu ouvindo. posso fazer? Deve, Fica à por Que vontade. aquele favor. se foda. Olha, Boa, eu professor, vou boa. fazer uma confissão. Boa. Posso fazer essa confissão? Por favor. Eu adoro pessoas do calibre do professor, e eu digo que muita gente fala que o diabo é o diabo, não é porque ele é malvado, é porque ele é velho. Tá certo? É verdade. Não é verdade, professor? Sim. Eu adoro ouvir as pessoas sábias que têm uma jornada, no caso de 90 anos. Então você que está do outro lado, aproveita, Presta porque atenção, porque é uma lição de vida. Quantas inconsistências na sua vida, quantas adversidades, quantos montes e desmontes Vixe. e histórias que possam... A humanidade, ela evoluiu assim, ouvindo da sua avó, do seu bisavô, e vai Sim, chegando e a sim. gente vai tentando sobreviver. Então, você que está do outro lado, deleite. Aproveita. Se você quer MC Pipoquinha, fica à vontade. Mas se você quer um pouco de... Como é que eu posso dizer, Bola? Uma coisa que Aprendizado. cante dentro do seu eu, da sua alma, Sim. racional e científica da mente humana, aqui está o mestre. Eu diria para você, meu caro, Eu lucubrei bem, Bola. Louco meu bem. Lucubrei? Louco meu bem. Lucubriou? eu diria para você o seguinte: tem um filósofo católico, teólogo extraordinário, chamado Teilhard de Chardin. Ele disse o seguinte: na dimensão do cosmo, só o milagre é compreensível. Uma vez me perguntaram, aliás, foi num programa, se eu não me engano, na Rádio Bandeirantes, não tenho certeza. Uhum. Uma vez me perguntaram se eu acreditava na virgindade de Maria. Aí eu me lembrei de outro pensador, um espanhol, que disse assim: Deus não existe e Maria é sua mãe. Veja Cara, que que louco. construção, exatamente. E nesta Deus loucura... não existe, Maria é sua mãe. Exatamente. E nesta construção, me parece que existe uma expressão e um horizonte de esperança para a condição humana, que é a ideia de milagre. Uhum. Porque do mesmo jeito que existe destruição, crueldade, morte, existe o sublime. Eu costumo dizer que às vezes eu paro numa esquina, e eu estou falando literalmente, Aham. eu não estou fazendo metáfora nem Sim, poesia, sim, não. sim. Eu fico parado mesmo. Para, Meu para apelido, quietinho. quando eu era adolescente em Juiz de Fora, era O Esquina. E o pessoal ficava achando que eu ficava na esquina para paquerar. Pra dar um chaveco? O que essa era a verdade também, né? Também faz... já Boa. Mas na O verdade, Jacó é o esquina. o Jacó o Esquina. Na verdade, Você parava ali eu pra... parava para perceber de onde é que o vento vinha, de onde é que batia o vento. Porque, na minha opinião, aliás, quem gosta dessa música, como é que é o nome daquele meu amigo queridíssimo, Suplicy, né? Suplicy. Ele está sempre cantando aquela música, como é que é mesmo, que é do vento? Não é possível que vocês nunca tenham ouvido o Não, pode Suplicy. ser... Ele é um obsessivo. excelente cantor, ele canta Racionais, ele canta Bob Dylan. Aliás, eu acho que é do Bob Dylan mesmo. Mas a ideia, na realidade, ela surge com aquela noção da contracultura, que foi um fenômeno extraordinário, né? Num determinado momento da história da humanidade, em que nós tínhamos a esperança de que o mistério, a dimensão do mistério, seria capaz de dar um outro significado à condição humana. Uhum. E é Entendi. nisto que eu acredito. Quando você começou a conversar, eu sabia que você ia fazer uma pergunta que é praticamente diária que eu ouço. É mais ou menos assim, em cima da sua experiência de vida, qual a grande lição? Eu só tenho uma. Absoluta e total fé
na eternidade. A consciência de que isso que está acontecendo agora aqui Aham. é só aparência. Entendi. Na essência, tem atrás deste cenário aqui o majestoso de todo o universo. Tem gente que chega para mim e diz, pô, cara, você com essa idade aí, você tem medo da morte? Não tem porra nenhuma. Já enfrentei a morte inúmeras vezes e posso dizer, desde eu tenho pequenininho, né? medo de uma porção de coisas. Ah, Por exemplo, eu tenho medo de viajar de avião. Um troço de maluco. Tem medo? Toda vez que eu viajo, eu tenho fobia. Eu tenho mas tem que fobia tomar de um cachorro, remedinho, cara. de cachorro? De cachorro. Eu sou um fóbico. Já enfrentei, vocês podem imaginar já Aham. um pouquinho do que eu estou dizendo aí, o que eu já enfrentei. Imagina que o senhor for que deu palestra já em muita coisa Eu acho que fora. a gente tá dando pra consulta pegar o pra ele. avião. Eu tô achando que a gente tá dando consulta pra ele. Doutor, Sofreu paciente, doutor. Não, tô dizendo, imagina que deve ser pro senhor pegar um avião pra ir dar uma palestra pra por ir. exemplo, Puta por inferno, meu. eu viajei no último voo do Concorde Caralho. para Paris, que saiu do Rio de Janeiro para assistir o campeonato, onde a gente perdeu a eleição. Quando eu voltei, eu dei uma entrevista para o Boris Casoy. Tá. Eu estava em Paris, Pô, foi de Concorde, isso aí é fudido, foi o hein? último voo Caralho. histórico do Concorde. Parei no Porra, Senegal, 2 horas de viagem até o Senegal e depois Paris. Bom, 2 pro Senegal. Rapaz, você um pouco imagina só, devagar, cara. Imagina. E quando eu cheguei, vocês Cacete. preferem que eu conte a história? No Senegal ou em Paris? As Pode duas. escolher. Bom, Vai lá. desci no Senegal, estou lá no aeroporto, me disseram que o avião ia ficar umas horas lá. Virei e falei, eu vou sair para conhecer Dakar. Uhum. Quando eu estou saindo, um negão chega para mim e diz, onde é que você está indo? Eu virei e falei, quero aproveitar. Vou Eu tenho pegar um tempo aqui, né? Ele virou e falou, não, você tem passaporte? Aliás, desculpe, você tem visto no passaporte? Eu falei, eu nem sabia que tinha que tirar Precisava visto. de visto e do de visto, Senegal. né? Ele falou, então você não vai. Aí eu olhei para o camarada e falei, caramba. Virei para ele e disse, você conhece um poeta chamado Sendar Senghor? O negão ficou branco. Olhou para mim e falou, o senhor conhece o nosso poeta presidente? Eu falei, não só conheço, como vou declamar um poema dele. Caralho. E declamei um poema dele em francês. O sujeito virou, chamou a mulher, virou e falou, traz uma moto. Me colocou em cima da moto e falou, o senhor vai conhecer Dakar como convidado do governo do Senegal. Puta que Me louco, levou para a Jacó. universidade, não tinha aula nesse dia, chegou para o professor lá e falou, aconteceu isso com esse cara aí. Chamaram todos os professores. E eu fiz uma palestra sobre Sendar Senghor, o grande poeta. Contei essa história na TV Cultura, no programa daquela moça da Cocho, Mariana Cocho. Contei esse programa quando veio, era o marido daquela senadora maravilhosa do Rio de Janeiro, do PT. Como é que era o nome dela? O Antônio Pitanga. Estava ele e o filho dele. Contei essa história para eles Pra ali eles. no ar. Encheu de lágrima os olhos deles. Não, Então, mas essa isso é história, sensacional. essa história do Senegal eu já contei. Uhum. Ficou O essa Senegal escrevia de Paris, que eu montou contei para o no- Boris Casoy. Montou Cara, de volta no Concorde e foi... Doutor Jacó, o senhor poderia dizer o que aconteceu em Paris? Você gostou? Posso contar alguma coisa, Tá, Ok, fique mas não à tudo. vontade. Isso Tudo não pode. é uma realidade. mas não tudo, né? Tá, Tá bom, bom. não tudo. E eu posso contar alguma mentira também? É Deve. Bom, é bom. Então tá bom. Deve. Tá bom. Porque a minha mãe escreveu um livro e a epígrafe do livro é mentira, você é uma graça. Tem gente que pensou que era um jogo de palavra, mas não era. Era o que ela sentia. Porque quando você vira para um sujeito que é paciente terminal de câncer, como eu já trabalhei, quando eu instalei o serviço de psicologia no Hospital AC Camargo, e você sabe que o cara vai morrer daqui a um mês, Deve ser uma doença, você tem né? a Puta opção merda. de não dizer para ele. Sim.
Sim, E aí você, por omissão, está dizendo uma mentira. Mas aí é uma graça. perfeito. Uhum. Perfeito. Tá claro? Bom, aí voltando, Paris. eu me perdi, né? Paris. Aí eu fui assistir o jogo, a final, Brasil e França. Brasil e França. Quando entrei, o nosso time, tocaram o hino nacional, ouviram do Ipiranga as margens para... Essa história, estou repetindo, a história que eu contei para o Boris Casoy na TV Bandeirantes quando eu voltei. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas. Ok. Entra o presidente da França, Era o Chirac na época, não era? Chirac. Jacques Chirac. Tenho quase certeza que era. Era o Jacques Chirac. Era. né? Coloca a mão no peito e começam a tocar a Marselhesa. Marselhesa. O público levanta, eu viro para um amigo meu e digo, estou indo para o hotel, vou embora. Ele falou, você ficou louco, cara? Você veio do Antes Brasil de para assistir começar o jogo? Eu falei, nós vamos perder, eu não quero ver isso. Ele falou, mas como que vão perder? Eu falei, nós vamos perder pelo seguinte. Uma vez perguntaram para Napoleão, fizeram uma pergunta para Napoleão, como é que ele ganhava as guerras? Uhum. E ele disse, me dê 5.000 homens e a Marselhesa e eu ganho de um exército de 50.000 homens. Caralho. Aí, o Boris olhou para mim e falou, mas doutor Jacó, o senhor quer o quê? O nosso hino é o hino nacional. O ministro José Gregory, queridíssimo amigo meu, estava ali do lado e ia ser o outro entrevistado, depois que eu desse a entrevista. Uhum. Grande amigo meu, querido amigo meu, um abraço, Zé Gregory. Aliás, Zé Gregory fez o maior elogio que eu já ouvi na minha vida a meu respeito. Ele virou e disse, não é possível escrever a história dos direitos humanos no Brasil sem falar o nome do Jacó Pinheiro Goldberg. Opa, aí Um abraço, viu, Zé Gregory? Zé Gregory, um abraço para você. Ministro da Defesa dos Direitos Humanos do Fernando Henrique Cardoso. Bom, Uhum. estava O ali... senhor Aí tocou a Marselhesa e já falou, vou embora. Vou embora e fui. E fui Foi embora? É. Caraca, É, vem Jacó. sarrafo. Os caras cantando a Não, Marselhesa. o cara sentiu a trolha que ia entrar a trolha Os já. caras vão descer É, 5. é. Cada um vira 5 em campo. Vira 5 em campo. Bom, aí o Boris virou para mim e disse, mas o que a gente podia fazer? Eu virei e respondi aquilo que eu acredito. Eu disse, nós poderíamos ter cantado o hino que eu creio que pode revelar aquilo que é mais profundo na alma do brasileiro. O hino da independência. Em vez do hino nacional. Exatamente. Aí vocês podem dizer, e o Boris ficou meio assim, coisa e tal, né? Nós temos que acreditar no Brasil. E para acreditar no Brasil, não pode ficar em berço esplêndido, não. Tem que sair do armário. Tem que sair para a guerra. Guimarães Rosa disse isso no Grande Sertão Veredas. A vida é difícil. A vida é dura. A gente não pode permanentemente se iludir. Senão nós vamos sempre ser uma potência emergente. Nós temos condição de ser... Porra, Pronto, porra, se temos. é Você só tem toda isso. a razão. Esse é o grande Condição nós desafio. temos mesmo, é verdade. Mas aqui dá uma impressão de que quando você tenta puxar a corda Que nós temos Alguém de corta riqueza mineral. Que e for você de cai. Agricultura, riqueza É mineral. um auto-boicote, impressionante. É a síndrome do vira-lata, professor? Né? Tem essa coisa que o brasileiro... Dizem. Tudo que é bom vem de fora e o que daqui não presta. É a chamada autodesvalia. Nós não damos valor àquilo que é mais precioso, na minha opinião, nesse país, que é um sentimento de pertencimento. Eu vim para cá, vocês mandaram um Uber, né? Aham. E eu ouvi a história de vida do rapaz. Ele estava me contando que ele nasceu no Capão Redondo. Eu fiquei ouvindo a história do rapaz e pensei, é uma odisseia.
É impressionante a narrativa que o sujeito me contou. E a dificuldade emocional do camarada. Permanentemente sobreviver no Brasil é um ato de heroísmo a cada instante. Mas não é falta de maturação, de repente? Um país novo perto do velho mundo? Porque você tem países aí do mundo que ainda são praticamente primitivos. Tem muitos países extremamente primitivos. Com milhares de anos. Velho. Não, e primitivo no sentido de civilização mesmo. Ah, não tem? Sim. Tem muito país subdesenvolvido que é primitivo, que é impressionante a disparidade de consciência do que está fora daquele lugar. Mas eu queria dizer para você o seguinte: o europeísmo e também essa tendência nossa de Ocidental? fantasia com os Estados Unidos tem uma posição de submissão intelectual e psicológica que não se sustenta. Veja muito bem, os países mais violentos do mundo, o exemplo da Alemanha. A Alemanha era um dos países mais civilizados da Europa. Perfeito. E um maníaco perverso, cabo do Completamente. exército, aprontou o que aprontou. A barbaridade. A barbaridade. E isso não é uma exceção. Volta e meia acontece. Tem um maluco aí que vai... Ó, a Coreia do Norte, sei lá, tem um monte de maluco. A China agora. O próprio Saddam A Hussein China com o agora. Irã, É. com o Iraque, né? Mas- o Iraque atacou o próprio povo com mostarda. sei Mas lá. eu sei que eu vou arma ser química. Arma química no próprio povo, porque era uma divisão de uma cultura religião diferente. diferente, é. E eu vou ser antipático, inclusive, eu sei disso, dizendo o que eu vou dizer. O próprio Biden. Será que eu sou o único imbecil que olho para o Biden na tela da televisão e percebo que ele mal consegue? Os americanos dizem, o sujeito não consegue andar e assobiar ao mesmo tempo. Obviamente, o Biden, obviamente, não tem condições psicológicas, físicas, de ser presidente da mais importante potência do mundo. Esse sujeito com botão vive ameaçando de guerra nuclear. O que é isso, rapaz? Como assim? Nós merecemos isso? Não. O mundo merece isso? E o Putin? O sujeito é um perverso. E esses dois homens controlam praticamente o destino da civilização. Sim, sim. Então, ninguém pode nos dar lição de sobrevivência e de vida. Nós temos que reagir aqui dentro, né? Nós mesmos. Né? Nós mesmos. Mas eu acho que o Brasil realmente... o que me incomoda, professor, assim, em relação ao Brasil, o que me incomoda, assim, que eu acho que o brasileiro, ele não... Estudar no Brasil é um demérito. Hoje você ser um cara que você estudou, você não é humilde, você é arrogante. Se você buscar o conhecimento, você é um otário. O balizamento é por baixo. Uma vez eu falei no programa... Sabe assim, vamos balizar, vamos ser nós ruim aqui, mano. Não quer evoluir. O Brasil precisa de leitura, precisa de conhecimento, de especializações, da dedicação intelectual, que, infelizmente, o coletivo tem abrido mão. Uma vez eu fui... eu ia ser entrevistado, eu acabei sendo. Uhum. Por um dos canais de televisão de maior audiência do país. O jornalista chegou para mim e disse assim, o repórter, né? Uhum. Professor, nós vamos fazer aqui entrevista, coisa e tal, mas eu vou lhe fazer um pedido. O senhor poderia, por favor, falar numa linguagem mais simples? Eu falei, por quê? Ele falou, porque o povão, o senhor sabe, não entende, coisa e tal. Eu fiquei pensando com meus botões, que pretensão, que arrogância. Qualquer sujeito andando na esquina compreende perfeitamente se você tiver a decência de dizer uma verdade. Falou bonito agora. Não existe a linguagem que os seres humanos recusam a se entender, é a linguagem da hipocrisia. Eu, por exemplo, não consigo entender nada, absolutamente nada, do que esses economistas
falam. Ridículos. Tamo junto. Não professor. concordo. Eu também Absolutamente não É uma consigo. linguagem eu muito não entendo, eu não esotérica. entendo bosta nenhuma. é meio, como é que é? É um dialeto. É um dialeto. É um dialeto. E é um dialeto que você percebe nitidamente que está a serviço de quê? Das flutuações da Bolsa de Valores. Está na cara que o sujeito já jogou num papel no dia anterior Uhum. e, segundo a entrevista, o objetivo é criar o pânico para cair ou criar euforia para crescer a Claro. ação na Bolsa. Claro. Quer dizer, Tá tradando. E outra, na minha opinião, eu vejo que não há quer dizer, a internet tem mudado muito isso. Eu comecei a entender economia, depois de velho, mesmo não gostando, mas justamente por isso. Parece que o cara cria uma língua para que você não realmente se informe, para que os grandes consigam mantê-los nessa ignorância para o seu próprio deleite. exatamente. Aliás, Né? você acabou também de... Né, Bola? Eu tô nessa, né? Eu tô não indo entendo, atrás. Eu não entendo, eu não gosto. Ah, vou dar na mão do gerente E não aqui me meu negócio. preocupo Pô, em- o cara deita e rola. Porque o que você falou é uma linguagem tão... porque Morfética. os dividendos, porque o caralho, porque a puta que pariu, porque o juro dólar caiu, o composto, dólar subiu, a bolsa caiu, e a taxa não sei o quê. Puta Selic, confusão. IPCA. Uma confusão desgraçada. Parece de Então, propósito assim, mesmo. eu acho que eu tô até errado, mas eu não entendo. Mas é feito para você não entender. É. Para que os que sabem se beneficiar. Aquilo que eu falo, eu Não é? já tenho sou um pouco mais velho. É o que eu sempre ouvi desde moleque. Você tinha que botar o teu dinheiro aonde? Na caderneta Na poupança. Hoje é maior desgraça. Então. Não que eu coloque, mas estou dizendo, a gente Sim, sempre mas isso ouviu aí é há 30 anos também, né, Bola? Mas nunca, Faz você tempo. nunca ouviu muito falar de outra coisa. Você tem que poupar. Coloque seu dinheiro na poupança. Sim. Guarde seu dinheiro. Não, guardar E dinheiro é nunca- ótimo. Agora, se você não tiver a custódia, você vai ser roubado. Por exemplo, Ué. é a mesma lógica. Pô, guarda essa bolsa com dinheiro pra mim. Entendeu? Vai a tomar lógica? um tunga. Então Vai a gente tomar faz um tunga. isso ainda achando do caralho. Ué. Sem tomar conta, vão te roubar. Ué. Não é, professor? É a sensação que a gente tem, e não é paranoia, Uhum. a sensação que a gente tem é que nós somos permanentemente manipulados. Agora, É. você disse algo aí que realmente, na minha opinião, é uma das grandes esperanças em termos de suavizar o caminho da civilização, que é a internet. Rapaz, o que eu sou um entusiasta dessa forma guerrilheira de comunicação, Eu amo. eu acho que isto é que vai mudar as fronteiras do conhecimento. Tá. Não pode ser um internet. monopólio, a liberdade de expressão não pode ser monopólio de 5 ou 6 famílias. A maravilha é que cada ser humano na esquina pega um celular e fala e se informa, Se ouve, expressa. Mostre as coisas. mostra as e coisas. Isso que a gente está fazendo aqui. Sabe que eu tô encantado, professor? Pois. Assim, eu tô te falando eu busco há 1 ano e meio por me ferrar em evoluir economicamente no sentido de, cara, eu preciso, daqui a pouco eu tô aposentado, eu preciso saber o que está acontecendo, em juntar, mesmo que seja pouco, não importa, em Fazer poupar, um pezinho de meia. mas poupar certo. Uhum. O que acontece, né? Aprender o caminho das pedras. E a internet, ela mudou a minha vida por pessoas que realmente são educadoras, são vários. Então, você, que é o legal, né? Você ouve 10 pessoas, 10 fontes, e você começa a tirar suas próprias conclusões. Pô, esse cara vai tanto, tal. Essa diversidade de informação, né? Que é essa liberdade, né? Não é só exatamente isso ou aquilo, vem como é que eu posso dizer? Acrescentando nas minhas decisões. Ah, é por isso, é por aquilo. Coisas que eu nunca e jamais iria aprender na escola, no jornal, na Uhum. televisão. Simplesmente porque um professor Jacó entra Sim, aqui, em vez sim. de falar no Jornal da Cultura 1 minuto e meio, ele fala 3 horas, 4 horas. Sim. Você, interessado pelo assunto, que a gente aprende aquilo que a gente quer, você desenvolve, absorve um conhecimento. Mas ao mesmo tempo, professor, não tem os golpes, que também é foda você
conseguir... Mas isso já é o golpe. Não, O golpe tô é dizendo, não informar. Golpe, você nego que fala, invista aqui, invista ali, te toma o dinheiro. Mas Isso que eu tô pra falando. aprender não tem que cair? Ah, mas você tá brincando. Né? Ué, mas é isso, você já caiu a vida Nego- inteira nego- na caderneta de O poupança? nego toma golpe Ué, mas de você já... milhões em um dia pro outro. Ah, mas por Pô. quê? Porque entregou a bolsa pra alguém, correto? Porque alguém Não. foi lá e falou que era do caralho. Não, mas se você lê, você que pode todo você mundo- botar sua Não é- bolsa onde você não é- quer. O mundo não é espertão que nem você. Não é esperto, Bola. Isso não é Você esperteza. é espertão. Não é o isso, eu mundo não sou é esperto. espertão. Eu procurei, venho procurando, A buscando... turma, não, como o você falou, conhecimento. internet Isso tem, é conhecimento, cara. internet tem muita, que o senhor falou, muita coisa que vai, porra, abrir os caminhos perfeito. Mas tem a turma que vai também agir de uma forma É. meio bosta, né? Infelizmente, isso é da tecnologia, É. quer dizer, existe esse aspecto, mas não tenha dúvida, quando eu pego o celular no meu escritório, Uhum. sozinho ali com o celular, e dou uma aula na Universidade de Stanford, nos Estados Unidos, eu fico muito impressionado. Eu imagino. Que maravilha, né? Que maravilha. E aí, Não precisa pegar avião. Sentadinho no seu escritório. Puta, que maravilha. E aí, alguém na Europa me liga dizendo: acabei de assistir você dando uma aula para a Universidade de Stanford. Isso dá ao ser humano, na minha opinião, Na puta liberdade, né? uma liberdade Porra. e uma dignidade de ser ouvido. Porque o que o ser humano quer? Tem gente que acha que o principal da condição humana é fazer sexo. Tem gente que acha que é ganhar dinheiro. Sim. Enfim, cada um tem Tem gente que acha que é se divertir. que se divertir. Sim. Na minha opinião, o que o ser humano quer é só uma coisa: sair do anonimato. Ter o direito de dizer: eu existo, Eu tô aqui. eu quero né? ser ouvido, eu preciso e mereço ser ouvido. O grande pintor espanhol Salvador Dalí, uma vez desceu no aeroporto, em Paris, com uma orelha de papelão de 8 metros. Ele era dessa natureza. Sim. Aí os jornalistas chegaram e disseram: Que mas é mestre, isso, o que né? que é isso? Ele disse: está aqui a resposta para a angústia do ser humano. É preciso ouvir. Caralho. As pessoas necessitam. Ser Conversar. ouvidas, né? O chaveco, tem gente que acha... Um dia desse, eu fui procurado por uma pessoa, né, no consultório, Uhum. e ele estava dizendo a performance sexual dele. O quanto é que ele era Que ele é bonzão. Viril. Puta piroca coisa do e Kid tal, Bengala. coisa e tal, né? Bonito. Depois que ele falou muito assim da competência e coisa e tal, da eficácia, Uhum. eu cheguei para ele e disse: mas em geral, me diga uma coisa, e como é a reação da sua mulher? Ele virou e falou: não sei, doutor, é por isso que eu estou aqui. Eu acho que ela é meio frígida. Ou seja, tudo que ele falou estava muito mais no repertório de uma acrobacia sexual Aham. do que de um ato de amor. Porque o amor não passa pelo pênis e a vagina, Sim, perfeito. passa pela palavra, Perfeito. passa pela cumplicidade da convergência humana. Os dois se transformarem em um não significa obrigatoriamente a penetração. Tá tendo prazer, né? E não é aquela penetração física, Aham. é aquela... Existe hoje uma teoria muito interessante, que é a teoria da piscadela. É um sujeito aí que levantou uma consideração que eu achei muito Teoria da inteligente. piscadela. É. Ele diz o seguinte: quando você encontra alguém e conversa, coisa e tal, de repente vocês se entendem e assistem um episódio qualquer e o sujeito te dá uma piscadela e você compreende. Estabelece uma cumplicidade através da qual você ultrapassa a sua fronteira e a sua limitação pessoal. Você deixa de ser egóico e se transforma na alteridade com L, na existência do outro. Uhum. E isso pode acontecer e deve acontecer Sim. em todas as relações de amor, de pai para filho, de marido para mulher e assim por Aham. diante. Agora, é claro que tem gente que acha que existe a limitação
única e exclusivamente da carne. De dar uma fincada. E dar uma fincada, É. né? Pô, vamos brindar nossa água aqui, ó. Ô, Vamos falar. e vamos dar um presente pro professor. Vamos dar um presente, professor? Vamos? Sabe que ele anda sempre elegante, Elegantíssimo. mas agora eu vou dar um presente pra ele, Bola, pra ele dar as aulinhas dele de estampa de uma maneira, né, Bola? Você foi buscar aí? Mais confortável, elegante. Vamos falar de Insider, meu amigo, você que tá assistindo hoje essa aula. Stanford, chupa Stanford. Hoje nós estamos aqui no Ticaracatica. Presente pra você, Presente professor, da uma Insider camiseta, pra você. uma tech t-shirt. Você tá aproveitando aí essa aula Meu sobre amigo. o ser humano. E aí- Regulação térmica, Olha ela não aí, ó. esquenta. Olha aí. Cara, você não precisa passar. Você lava ela, põe no varal, secou, delícia. põe no corpo. Ela vai se moldando. Pronto, passa no teu corpo. Aí você me meu pergunta, amigo. e aquele, poxa, eu fico aqui com a axila, sabe, meio a cebolete. Não vai rolar. Não vai ter cebolete. Esquece o cebolete, irmão. Cebolete, não vai rolar o cebolete. Esquece o cebolete. Então, porque a tecnologia da Tech Isso aqui é T-shirt demais, cara. não esquenta, meu amigo. E ela deixa você... Cara, é um carinho. Eu Não, digo, carinho. eu não sou É muito de roupa, gostoso. não sei se você sabe Não, disso. eu sou fã de camiseta. Adoro. Tanto que eu só uso camiseta. Certo. E, cara, quando você falou uma vez pra mim, eu falei, é uma camiseta. Legal, bacana. Tudo Ok. certo. Até o momento que eu vesti. É um conforto Ah. absurdo. Olha, já que vocês estão dizendo toda essa maravilha, e eu já tinha ouvido falar disso, Ah, eu posso tentar fazer aqui uma barganha com vocês? Claro. lógico, professor. Qual barganha? Hein? Claro. Faça, vamos ver. É uma mistura de mineiro e judeu. Lá vem ele e aí complicou, hein? Cara, mineiro com judeu é uma fusão judaica. Explosiva. Vai, Nossa, é doutor furiosa. Jacó, vai. Furiosa. Doutor Jacó, pode ir, vai. Dá para dar outra camisa? Temos aí? Temos. É lógico. Ó, a Insider doutor, fica frio. Vocês entenderam Hum. que a negociação é brava, né? É Mas, bom, entendemos. Já que é tão bom, meu bom. pai dizia D2. Olha aí, ó. Entendeu agora por que Pronto. que o cara é Pronto, mineiro? Não, mineiro é... pronto. Só pra concluir. Por isso que eu falo Entra pra turma, lá. você tem aí o cupom TICA12, Isso. você vai ter desconto. Exato. Então não compra só uma. Entra no link aí da Escuta o descrição. professor Jacó. Não compra só Ó, uma. Vai na minha. A Não, cueca, isso aqui pra é- homem isso e aqui- calcinha. isso Meu aqui amigo, depois a gente conversa. Eu Isso sei aqui que é você vai palhaçada. passar a mão na biguela e vai falar, pô, carioca. E passa a mão aqui na bundinha lateral assim, ó. Duas. Pronto, duas. Caramba. Aí, ó, tá vendo? Olha que Você maravilha. sente a qualidade. pra E- você- E fazer uma pergunta aqui, Faça. Hum. dispondo, né, da licença que vocês estão me dando. Lógico. Essa empresa também fabrica calcinha? Calcinhas, cuecas. Rapaz. Tem a linha masculina e a linha feminina. Não, Rapaz. masculina não é bem, mas tem feminino. Tem. Ele tá tem. interessado em alguma coisa aí, esse Eu tô professor. sentindo que o senhor tá querendo plantar em alguém, professor. Então é o Ele seguinte, quer plantar em alguém. link na descrição, entre no site da Usa o Insider. TICA12. Usando o nosso cupom TICA12, 12% em promoção, no que você quiser. Isso No aqui é final demais. tem 12%. Eles vão se Corre surpreender. lá, corre lá. Quer fazer um? Vamos fazer Não, melhor? vamos se surpreender. Não precisa na comprar boa. um monte, não. Não, só 5. Não, compra uma. Não vai. Calma. Não vai adiantar. Não, vou fazer um desafio. Compra uma. Compra uma camisa, uma cueca, enfim, um produto. Tá, E aí, eu duvido que você não vai voltar no site. Entendeu agora? entendi. Quando você experimentar, Eu que você vai... também duvido. Sacou? Também duvido. Eu falava, bola, Insider é sensacional. Compra uma, tá bom, fechado. Acabou. Aí você Vai vai voltar entender. na hora. Beleza? Boa. Bom, Valeu, Insider. Tamo junto. Obrigado aí mais uma vez. Tica 12. Hoje recebendo o nosso querido Jacó Pinheiro. Era nosso parceiro de É programa. uma lição. Hoje um programa para preencher aquele vazio que mora em Muito nossa legal, mente. muito Porque eu legal. acho que às vezes a falta de buscar o novo atrofia o cérebro. É. Você fica condicionado a viver no mundo ignorante. O Bola fica puto comigo, que eu fico cada hora estudando uma coisa maluca. Eu sou Ele um pouco... não termina nada. Não, mas é. termina não, é que eu vou consumindo de tudo a um pouco. É igual a sobremesa, eu como um pedacinho daqui, um pedacinho daqui. Aquilo que me move. Mas eu depois de velho assim, mais velho, mais maduro, eu fiquei viciado em conhecimento 24 horas por dia. Eu tenho consumido, professor, aquilo que venha a acrescentar algo daquilo que é o meu desconhecido e que seja
e que eu possa evoluir como um ser humano. Eu acho que isso é maturidade, né? O que é isso aí? Eu acho que essa busca, É uma busca, virou uma doença praticamente, é uma compulsão. eu acho que essa busca é que empresta para cada um de nós um sentido para a vida. Eu costumo dizer e pensar o seguinte, que se a vida fosse única e exclusivamente esses 80, 70 quilos de carne, tendão e osso, a vida ia ser uma decepção medíocre. Eu estou absolutamente convicto Se fosse que esse corpinho, muito, né? meu caro, é muito, muito mais do que isso. Esse encontro nosso vale muito mais do que qualquer desencontro. Tem toda a razão. Eu não sei se Porra. eu tenho tempo de contar. E Tem, digo tem. mais, historiazinha. professor, esse nosso encontro, ele é mais especial porque do outro lado tem milhares de pessoas que vão Milhares. estar com a gente aqui tentando absorver o que possa mexer em alguma coisa dentro da gente, né? Só para terminar, Despertar então, uma coisa vai, que a gente não professor. fala. só posso contar uma historinha? Deve. Por favor. Há muitos anos atrás, eu fui convidado para dar um seminário, uma conferência no seminário paulo-puritano, por Dom Paulo Evaristo Arras. Eu fui lá, fiz a palestra. Quando terminei a conferência, não houve um aplauso. Eu fiquei perplexo, porque Pô, não muitas não vezes, gostaram, até né? por delicadeza, por cordialidade, Até pro ego as pessoas, também um pouquinho. né, Sim, batem sim. palma. Um pouquinho pro ego também, né? Sim, vai embora, filha da puta, mas bate palma, né? O senhor tem razão. Fiquei, né, surpreso, mas enfim, levantei, virei para o padre que tinha me convidado e disse, mas eu disse alguma coisa? Que não Ele agradou? falou, não, professor, eu acho que o senhor não foi avisado de que o público era composto o público todo era composto por padres e freiras. E é claro que o senhor disse algumas coisas que não, né? Eu falei, então desculpe de qualquer maneira, mas fiquei constrangido. Aham. Aí fui descendo. Quando eu fui descendo, uma moça que estava na plateia atravessou a plateia e disse, doutor Jacó, eu sou freira. E eu queria dizer para o senhor o seguinte, hoje eu discordei de quase tudo do que o senhor falou, mas não tem a menor importância. Um dia nós haveremos de nos encontrar na eternidade. Aquilo Caraca, valeu que todos os bonito isso, hein? aplausos. Puta merda. Obrigado a vocês. Boa, bonito isso, vamos hein, aplaudir. É isso aí. Agora, Bonito, professor. Porra. Bola, você tem alguma dúvida, assim, Não, em cara, relação, assim, olhando para você, eu. o que às vezes te dá uma certa aflição, aquilo que te... Caramba, aquilo que te... O que tá faltando no Marcos Chiesa hoje? Faltando em mim? Sempre tá. Eu sou um Cara, cara... eu, assim, hoje em dia... que o Bola é um cara mais reservado. Não, eu sou de boa, mas assim, eu era um cara que acho que era mais... Hoje eu não tô namorando, não tô bem, tô feliz da vida. Não, eu tô falando Tem um como trabalho legal. indivíduo. Não, eu acho... Sentimentalmente falando, como, puxa, o que mora na cabeça do Boleta que Puta, cara, difícil porra, isso. te move? viu, O que bicho? te move? Pronto, vou melhorar a pergunta. Hoje em dia o que me move... Acho que eu não fui bem na minha Não, cara, assim, o que eu falo, eu tô feliz com o trabalho que eu tenho, entendeu? A gente vem aqui trabalhar, uma coisa que dá um prazer danado, com amigos, com pessoas que a gente gosta, pelo menos eu. E assim, eu tô num momento da minha vida que eu tô satisfeito, cara. Eu não quero nem mais nem menos, entendeu? Assim, eu quero, ganhar 70 milhões por mês. Não quero, cara. Eu tô bem feliz do jeito que eu tô. Tô bem feliz. Tá, Não preciso caçar mais coisa pra fazer, entendeu? entendi. Entendeu? Eu tô de boa, cara. Tô com uma Entendi. mulher que eu gosto, tô com um trabalho que eu gosto. Tá. Quando eu quero ter minha folga, eu tenho minha folguinha. Eu consigo passear, eu consigo... Coisa que eu não conseguia fazer antes. Porque era trabalho 24 horas e a gente se matava de trabalhar.
Hoje eu também tô, como você falou, tô mais velho. Não quero também saber muito de... A sabedoria traz o tempo É, do ritmo que é. você conduz a escola de samba, né, professor? Exatamente, A gente vai dar a harmonia desse samba. Então eu tô legal, cara. Tô bem. Tô feliz. Mas eu tava falando mais como em relação a ansiedade, angústias, alguns pensamentos. Reunião continua sendo Ele a minha odeia des- reunião. Eu Por que que odeio, ele professor. Eu sou traumatizado. ele tem o reuniofobia. Se o senhor falava, semana que vem vamos sentar fazer a reunião, já começa a me dar um problema. Eu tenho um O puta... Churchill dizia que a reunião perfeita era aquela que iria ser promovida por 3 pessoas, Uhum. uma doente e outra ausente. Eu acho que eu sou ausente, professor. O doente é o que manda, o ausente é o que não presta atenção. E é mais ou então um doente e muitos ausentes também. Coisa Mas mara- outra coisa, maravilhosa, eu sou curioso, a curiosidade me move. A gente está com um surto aí de ansiedade compulsiva mesmo, né? Isso não tem freio mais, né, professor? Essa ansiedade, o mundo está muito ansioso, né? Muitos remédios, muito... Há um tempo atrás eu ouvi É um surto. uma turma falando que a droga lícita é até pior que a droga ilícita hoje em dia, né? É um surto de Porque a ansiedade. turma qualquer coisa, receita remédio, tome remédio. Surtos de ansiedade que acaba causando danos emocionais. Que Aí o barbaridade. sujeito toma remédio pra dormir, remédio pra acordar, remédio pra... E aí, professor? Traga uma água, por favor, com gás, por favor, Andréia, pra gente saborear. Não, eu já bebi tudo, eu bebo isso aqui é meu remédio. Infelizmente, a ansiedade é sim, mas não sei se, sabe, a gente tem uma certa tendência a acreditar que o momento que a gente vive é singular. Uhum. Eu creio que isso é um engano, sabe? Se você faz uma visão na história da humanidade, tem um livro, o autor, o nome dele é Pitkin, me parece bom. Presta atenção no título do livro. Breve Introdução à História da Estupidez Humana. Breve Introdução à História da Estupidez Humana. Tem 800 páginas. Caraca. Uma breve introdução. Infelizmente, eu creio que grande parte da nossa história, você começando lá atrás, nos tempos bíblicos, e vindo até agora, é esse conflito permanente entre o sagrado e o profano. Uhum. Aquilo que nós temos de extraordinário, de amoroso, de sublime, e aquilo que nós temos de demoníaco, de satânico, de criminoso. A minha jornada pessoal, eu acho que vocês sabem, eu fui advogado criminalista durante quase 30 anos. Uhum. Advogado criminalista no Brasil. Depois fiz psicologia, depois fiz serviço social. Então, eu sou um íntimo da miséria humana. Eu já vi aquilo que até o diabo despreza. Eu imagino. Mas também já vi o inverso. Já vi aquilo que os ingleses chamam de gallantry. Uma vez, um sujeito escreveu um artigo que eu achei brilhante. Teve um incêndio aqui de São Paulo, eu acho que vocês eram muito jovens, mas foi um incêndio que mobilizou demais a população. Joelma, Andraus, Joelma. Eu lembro dos dois. Eu acho que não sei se foi no Joelma, que aconteceu de uma criança que ia cair, o bombeiro pulou, salvou a criança. Primeiro ele calculou, a televisão mostrou tudo, tudo. A criança estava pendurada, ele estava na janela, ele fez o cálculo, ele era bombeiro, ele mediu, disparou, salvou a criança e caiu e morreu. Quer dizer, todo mundo que estava vendo sabia que ele ia morrer, não tinha chance dele como, salvar. né? E ele tinha 2 filhos. Puta Aí um merda. sujeito escreveu um artigo chamado Gallantry. Essa palavra não tem tradução para o português. Tá.
Algumas pessoas traduziram como galante, mas não é galante. Não. É muito mais do que isso. É o que os franceses chamam de beau geste. Beau geste. É um gesto que você faz de generosidade humana sem nenhum interesse, sem ganhar nada. Simplesmente por um ato absolutamente infinito de bondade, Uhum. que pode ser um olhar, É um despertar. um despertar. É, né? Você deixa de ser o sonâmbulo que nós somos Uhum. e desperta. Essa é a esperança humana. Você sabe que eu ouvi a frase de um dia de um Faria Limer, mas não Faria Limer, na Faria Lima, é uma empresa de capital, mas o cara de Faria Limer ele não tem nada, o cara é da roça, assim, ele é um cara mais bruto, mas ele trabalha com finanças e tal. Ele me disse uma coisa que foi determinante na minha vida. Ele falou assim, irmão, se você tem uma BMW, o carro que você tiver do melhor, e você parar o carro porque ele quebrou e ficar esperando com a mão pedir ajuda, ninguém vai te dar o guaranteed. Porém, se você, no mesmo carro, começar a empurrar sozinho, o cara da obra vem, o tio O do Mac, motoboy o para. motoboy para. As pessoas não podem parar pura e simplesmente e pedir ajuda. Fraquejei. O próximo, eu acho que ele tem que perceber que você está fazendo um esforço. E aí o guaranteed que você falou, ele brota automaticamente nas pessoas para que você conduza a sair daquele problema. E foi determinante. Falei, cara, que coisa interessante. Às vezes você age por impulso, certos tipos de pessoas que pediram ajuda, você ignora. Mas essa de o cara tentando empurrar o carro, automaticamente vem uma legião Uma de turma. coisas e conduz E dá a resolver esse problema. Você concorda com essa teoria ou você discorda frontalmente? Sabe, não só em termos de teoria, mas eu diria para você que em termos de prática de vida, centenas de vezes no decurso da minha vida, eu recebi de quem eu jamais imaginei que eu iria receber. Eu acredito que, de alguma forma, Deus se presentifica de maneira anônima. Perfeito. Einstein tem uma frase muito bonita, que é mais ou menos assim: Deus não joga dados. Existe uma matemática que a gente desconhece, eu desconheço. Uhum. Eu não sei por que, por exemplo, uma criança tem câncer. É. Uma vez, eu fui chamado para conversar com uma criança que estava com câncer. Já tinha sido amputado um braço. Era um menino de uns 11 anos de idade. Eu conversando com a criança chegou para mim e disse assim: doutor, me diz uma coisa, câncer contamina? Eu falei, não, meu filho. Caraca. Eu falei, não contamina. Por quê? Ele falou, porque os meus pais não deixam os meus irmãos virem me visitar. Eu cheguei para o pai e falei, por que vocês não estão deixando? O pai virou e falou, porque a gente não quer deixar os irmãos sofrerem E vendo o irmãozinho morrendo dessa definhando, forma, né? Eu fiquei olhando aquilo e pensando, né? Seria fácil para mim dar um palpite, uma opinião, dizer qualquer coisa, mas eu me calei. Porque diante da condição de sofrimento, de miséria e ao mesmo tempo de majestade da condição humana, às vezes se calar é a única forma de você reverenciar o grande mistério da vida. É, isso eu tenho razão. Vai né? falar o quê? Exatamente. Vai falar o quê? Porra, não tô... Permaneça, na minha opinião, em silêncio. Você sabe que existe uma ordem religiosa católica na França que quando o padre entra
ele faz um voto de perpétuo silêncio. Não sei se vocês conhecem essa ordem. Não conheço. Eu tô precisando um pouco dessa ordem. Perpétuo silêncio. Eu tô precisando. mas Ah, existe uma exceção. O sujeito entrou, nunca mais na vida ele pode falar. pode abrir a boca. Não pode abrir a boca. Tá. Mas ele pode, toda vez que encontrar um outro companheiro, ele pode dizer uma frase. Lembra-te que hás de morrer. A nossa vida, na minha opinião, de cada um de nós, Aham. ela seria muito mais grandiosa se a gente tivesse consciência da passagem do tempo, do significado da importância, do milagre de viver cada instante, reverenciando e agradecendo a Deus aquilo que foi escrito lá na Bíblia, Uhum. na Torá, dito para Moisés. Você foi feito à imagem e semelhança de Deus. Olha a nossa importância. Não transforme a sua vida numa merda. Você é importante. Você é muito importante. Você não pode sujar essa imagem, porque você foi feito à imagem e semelhança De Deus. Tá aqui, pariu. Eu me calei agora. Eu também. Porra. Pô, cara, eu adoro. É que assim, a gente não faz, né, Bola? Muitos programas. Nosso negócio são coisas mais amenas. Mas esse aqui é bom pra... Não, mas exato, cair. Quem sabe? Não dá pra ser linear, né, Bola? Não, mas nem deve. Um samba com uma, Nem apenas uma deve. Tem que diversificação. trazer de tudo. Isso E aqui ter hoje o privilégio. Hoje foi genial, Não, cara. não, acabou ainda não, ainda tem Porra. mais ainda. É o privilégio de poder. Isso é filosofar, né? Filosofar sobre a vida. Uhum. Pô, o cara tem 90 anos transbordando a vivência para você que está do outro lado, né, Bola? Né? E É o isso ego, aí. eu quero saber do ego. Adoro falar de ego. O que é que você quer saber? Por que eu quero saber do ego? Que eu acho Pergunte. que com o advento da internet, né, que ao mesmo... Porque é aquele negócio, né? A faca pode ser boa ou ruim. A internet pode ser boa ou ruim. Basta que lado você quer ir. Mas eu percebo, não só na internet, mas enfim, o ser humano... Posso estar errado, devo estar errado, mas o ego atrapalha muito o homem e a mulher. Atrapalha o ser, né? O ego, acho que é um dos maiores inimigos. Da humanidade. O ato ego pode ser com irmão, com parente, com amigo, às vezes por besteira, mas o ego atrapalha a beleza de Deus. Por que o ego é essa coisa que domina e encharca a tua trajetória de muitas pessoas? Como domar o ego? Eu acho o seguinte, a ideia de altruísmo, ela é muito mais importante do que a noção de amor. Em nome do amor, já se cometeram os piores crimes que se possa imaginar. Perfeito. Eu me lembro que quando eu comecei a trabalhar como psicólogo, um sujeito me procurou e disse: doutor, eu sou um homem muito ciumento. Eu gosto tanto, eu amo tanto a minha mulher, que eu seria capaz de matá-la se eu encontrasse ela com outro. Eu olhei para ele e falei: você diz que ama essa Porra, mulher? Ele olhou para mim e falou: ué, mas é claro, ela é o maior amor da minha vida. E você teria coragem falei, de mas matar ela. E eu falei: mas rapaz, Que condição vulnerável. que vida que você tem, rapaz? Tu é um cadáver. Você nem sabe o que é vida, muito menos o que é amor. Ele falou: mas então, doutor, o senhor acha que eu deveria ser corno manso? Eu falei: não, eu acho que você deveria aplaudir se a sua mulher amasse outro homem e respeitasse. Ela seguiria a vida dela e você seguiria a sua. tua vida. Ele falou: mas meu Deus do céu, doutor, o que o senhor está falando? Mas eu amo ela. Uhum. E eu respondi para ele de uma maneira que, às vezes, infelizmente, eu acho que é importante
responder. Quem pariu Mateus, que o embale. Tu ainda não nasceu, cara. Uhum. Ele levantou, foi embora, e 4 anos depois esse sujeito me telefonou e disse, posso voltar para fazer psicanálise Uhum. com você? Eu mudei muito, doutor. Eu falei, não pode. Ele falou, não, mas o senhor não quer me dar mais uma chance? Eu falei, não. Ele falou, mas por quê? Eu falei, porque a vida não dá duas. A vida dá uma chance para cada um de nós. Tem toda a razão. E essa opção é que nos transforma de animal em ser humano. Uhum. É naquele instante que você tem que ter a integridade. Aí ele virou para mim e disse, mas o senhor nunca errou, doutor? Eu falei, errei. E paguei. E paguei, exatamente. Entendi. Exatamente. Mas eu fico realmente. Eu acho que o ego, né? Essa coisa do ego do cara é para ele, né? A condição. Ele traz um outro ser para o mundo dele compulsivamente, como uma propriedade, né? Exclusiva. Isso não é cumplicidade. Isso é egoísmo. Ele coisifica o outro, né? Coisifica. Ele coisifica. O outro Tem é uma toda a coisa razão. que ele usa e explora por seu prazer. Isso. Outra coisa, Porra. surtos de depressão. Surtos, né? Ou é a internet que está expondo mais, as pessoas estão abrindo mais a vida Não. ou há um aumento? Como é que é isso aí? Não. Eu queria deixar bem claro, Aham. ficar registrado aqui, e para mim é uma oportunidade excelente de fazer isso, que toda a crítica, na minha opinião, eu sei que você também é politicamente incorreto, mas eu acho que toda a campanha contra a internet é uma campanha de monopólio no sentido de evitar a autêntica liberdade de expressão. A internet na minha opinião, a maior revolução no processo de comunicação da história da humanidade. Uhum. Cada ser humano poder falar e ser ouvido. Isso é muito importante. A depressão hoje, ela emerge, ela aparece exatamente porque as pessoas têm mais oportunidade Conseguem de falar falar, sobre a sua dor. Ótima análise. Antigamente, Conseguem falar. ele não conseguia falar. Era né? muito obscuro. Antigamente era só nas novelas, né? Isso. Filme, novela. Realmente a Tem internet, toda a razão. ela traz essa via, né, de grupos, de fóruns, de encontros, de lives. Exatamente. Tem para tudo. E tem que multiplicar isso, não policiar Centralizar, e não centralizar, não, absolutamente. Né? Olha aí. E que todo mundo possa falar, né? Que Olha todo aí. mundo possa falar. Pedir ajuda, que se Exatamente. precisar, né? Isso. Que legal, meu. Eu acho que mas eu fico assim, eu fico triste de ver como eu nunca vi tantas pessoas relatando que tá deprimida, que obviamente deve fazer parte aí do pós-Covid, né? Que realmente essa geração nunca viveu uma pandemia, né? Ninguém viveu uma pandemia, né? A última pandemia foi o quê? Aquela gripe espanhola, não sei qual foi a última pandemia. Pandemia com essas características, não, né? De ficar trancado em casa, né? Isso foi difícil. Sim. foi muito Foi. difícil, né? Eu devo confessar para vocês que, outra vez sendo politicamente incorreto, que eu não fiquei em casa nem um dia. Eu trabalhei todos os dias durante a pandemia, fui todos os dias para o trabalho. Pro consultório. Fui para o consultório, e é claro que poucas pessoas iam ao consultório, em geral eu atendia por telefone, mas eu fui todos os dias. O senhor falou, Não aguentava ficar Não, em casa. preciso trabalhar. Só tive uma vez, eu realmente tive o problema da contaminação uma vez só, graças a Deus. O senhor chegou a pegar? Uma vez só. Entendi. Mas foi leve. Que bom. E eu superei, né? Que ótimo. E essa busca incessante, esse uso, eu não digo nem descontrolado, porque eu entendo como medicamento como um auxílio,
né? A tecnologia ela vai avançando. Sim, lógico. E o medicamento eu vejo como uma forma de auxílio. Claro. E há um descontrole ou a tecnologia evoluiu para esse auxílio? Porque as pessoas estão tomando mais remédio. Não, nós temos as nossas deficiências. E os medicamentos vêm para... médico, né? Né, vem para melhorar essa qualidade de vida de saúde mental. Sim, desde que com acompanhamento médico, Não, né? ó, eu estou falando isso aqui com acompanhamento Sim, médico. sim. Claro. Digo, os médicos hoje em dia receitam muitos remédios e tal. Há um excesso ou realmente a tecnologia que avançou na área da mente humana para que realmente possa aliviar, né, essas deficiências mentais? Eu acho o seguinte, existe a medicina psiquiátrica, que eu creio importantíssima. Uhum. Mas, obviamente, nós sabemos também, ninguém é tão ingênuo assim, para não imaginar que existe uma indústria farmacêutica que ganha dinheiro com a venda de remédio. E muito. E muito dinheiro. Então, é necessário permanentemente uma atitude crítica, de observação, para evitar essa exploração, né? Sim. Entendi. Uhum. Boa. Vamos falar de água, que eu sei que o senhor adora. Sim. Aqui, Tá ó. tomando água. O homem mineiro. Vou brindar aqui, ó. Saúde. A gente brinda. É que assim, eu tive o privilégio de fazer uma live com o Dr. Jacó e, curiosamente, nessa live nós dois somos amantes, Entrou no assunto. de água mineral É verdade. né? E eu sou da gasosa natural e até ele me fez um relato, Bola, que um tanto quanto do poder que a água tem. No nosso corpo. Porra, eu acredito muito nisso. Eu consumo água assim, há bastante tempo. Eu me sinto melhor, eu gosto do sabor e tal. E você me fez um relato que eu fiquei encantado. De uma água com gás que você põe como colírio. E aí? Realmente eu tenho essa experiência. Acredito No poder das no águas. poder das águas, né? Uhum. Como acredito em todas as... Não é questão de acreditar, né? É uma questão É científica comprovado, de é constatação, isso. né? Tanto a hidroterapia, a talassoterapia, todas as formas de uso dos recursos da natureza, né? Mas eu vou dizer para você o seguinte, vamos deixar para uma outra vez esse trabalho sobre as águas. Pode ser? Claro. É só voltar. É só voltar. Só voltar, professor. Isso. Eu tenho um compromisso de trabalho. O senhor tem que ir embora Perfeito. agora? Eu vou ter que ir embora. Perfeito. Ó, vamos Eu deixar vou ter para uma que ir outra. É embora. bom para ele voltar. Aí você fala... sabe que o Padre Vieira tem um sermão que eu considero um dos mais interessantes do mundo não, como retórica, enfim, o Padre Vieira foi um orador extraordinário, uma grande figura do espírito humano. Uhum. E ele começa dizendo a seguinte frase: se for para tornar, ou seja, para voltar, para que sair? Eu já escrevi um ensaio sobre isso. Uhum. Eu acho de uma beleza extraordinária. E a minha interpretação é que ele quis dizer: depois que você sai, quem volta é outro. E de preferência melhor. Eu prometo para vocês que eu vou fazer esse esforço. Boa. Professor Dr. Jacó Pinheiro hoje aqui, Muito bom. tentando muito bom. bater um papo mais cabeça, né, Bola? Não, foi muito bom. Muito Né? bom. Perfeito. Bacana. Muito Muito bom. obrigado, Obrigado, Jacó. pela Obrigado a você. sua Obrigado mesmo, de simpatia. coração. O Dr. Jacó é um cara muito disponível, assim, é uma pessoa muito agradável. Todas as vezes que, né?
muito solícito. Quem precisar do seu serviço, acha onde? No Instagram? Como é que Arroba acha? Jacó, Como é fazer que suas acha? lives. Sabe que eu não entendo nada dessas coisas Ah. de Instagram, essas coisas. Eu tenho um filho que cuida muito Ah, disso. tá, mas pra deve mim. ter um Instagram. Ah, você teve filho depois de velho? É. Ah, Ah, não é? Mas deve ter um Instagram lá, eu tenho Jacó 4 Pinheiro. filhos, né? Não, mas eu tô lembrando daquele cara. Ah, sim. Sim, É agora um eu deles. fui vingativo. É um deles. E tá lá, arroba Jacó Pinheiro, vê aí, Bola, checa aí se é isso. Deixa eu checar, peraí. Ah, eu acho que eu só tenho um Instagram. Tenho Facebook, Instagram. É, Ah, então pra- a turma acha você. livros à vontade aí. 19 mil trabalhos publicados no Brasil. Só bola. E 19 no exterior. mil Bobagem. trabalhos. E aí tinha um jornalista, mas se eu entrar agora, porque aí vai mais. Não, da próxima vez. Da próxima Fechou, Você entendeu professor? por que ele tá com 90 anos, Bola? Eu entendi. Acalma. Eu entendi. A respiração é diferente. O senhor é praticamente um monge. Praticamente um monge. Isso é um Tá monge. até carequinha. Ele tá vamos Boa, mudar essa boa. roupa aí, É. botar um hindu aí no senhor, vai ficar legal. Você sabe que essa é a maior homenagem que você me fez, rapaz? É verdade? É verdade. É? Tem gente que chega e diz, mas peraí, você é psicólogo, advogado, assistente social, enfim, qual é a sua profissão? Uma vez eu fiz um programa, há muitos anos, foi na Band, era chamado Jogo da Verdade. E no Jogo da Verdade participou uma senhora, olhou para mim e disse assim, sabe, doutor Jacó, eu não gosto das coisas que o senhor escreve, das coisas que o senhor fala. Eu tenho a impressão que o senhor é meio messiânico. Eu falei, a senhora não tem impressão. Tenha sou. a certeza. Eu não sou meio. Eu sou Se totalmente... eu não acreditasse e não tivesse fé, Perfeito. eu não teria interesse em trabalhar nem escrever. E eu complementei. Por sinal, qual livro meu que a senhora disse que leu e não gostou? Ela falou, não, mas eu não gosto nada. Eu não Então leio eu não li bosta nada. nenhuma, é. Eu falei, então a senhora é a mais ilustre leitora que eu já tive na Aqui, ó, vida. perfeito. Porra. É isso aí, doutor Jacó. Rapaziada, Doutor Jacó aqui hoje, papo maravilhoso. muito bom. Procure muito o bom. doutor Jacó nas redes, são só 19 mil É trabalhos bobagem. científicos, Bobageira. então... Coisa besta, não sabe uma- nada. É apenas um detalhe, né, Bola? Ah, bobagem. Né, Bola? 19 mil, a gente não fez um. Zero. Coisa de caipira, lá de Juiz de Fora. Juiz de É Fora, isso aí, Que é professor. a cidade mineira mais carioca do Brasil. É verdade. Tô falando a verdade ou mentira? Aliás, Todo Juiz de Forense acha que é carioca. tudo que acontece de importante no Brasil, em Acontece. Juiz de Fora. Boa. É isso aí, rapaziada. Ó, Obrigado. Lembrando Insider. aqui, ó. Cadê o QR Code aqui, ó? Vai entrar aqui. Aí, aquela aqui. Tica 12, ó. Tica, Tica 12. 12. Tech T-shirt é sensacional. Vai na nossa. Vai na nossa, confia que é Insider, Como diria... é especial. Tica 12, vai Como lá. diria Arnold Schwarzenegger, É. hasta la vista, baby. Hasta la vista, baby. Até o próximo. Obrigado, rapaziada. Ticaracatecast. Valeu. Um abraço. Beijo. Meu amigo. Ticaracast, põe. Ticaracatica-ticatá. 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 Ticaracati, ticaracatá. Ticaracatica-ticatá.